Grande operação das forças de segurança deixa 2 militares mortos no Rio de Janeiro. O governo federal nega fechamento da fronteira de Roraima com a Venezuela, mas medidas serão tomadas para diminuir o número de imigrantes desabrigados no estado. Novas imagens mostram o momento da queda da ponte em Gênova, na Itália. O reencontro emocionante depois de várias décadas. Famílias separadas pela Guerra das Coreias puderam se abraçar mais uma vez. No mundo da música, as novidades chegam com boas parcerias. Calvin Harris e Sam Smith. E DJ Marshmello com Bastille. Leitura Dinâmica traz muito mais a partir de agora. Eu sou Érica Reis. Fique comigo. Olá, boa noite. A gente começa essa edição com a mega operação que foi feita em 26 comunidades do Rio de Janeiro. Teve confronto entre policiais e criminosos, 6 suspeitos e 2 policiais morreram. As primeiras baixas são essas aí de militares desde o início da intervenção federal no estado. Um dos militares mortos é o cabo do Exército Fabiano Oliveira dos Santos. Na linha amarela, via expressa de grande movimento, um ônibus foi incendiado. Testemunhas contaram que 3 homens entraram no coletivo com galões de gasolina e os passageiros saíram correndo. De acordo com o Comando Militar do Leste, a ação foi em represália à operação feita pelo Exército com 4.200 militares em 3 complexos de favelas da Zona Norte. Os militares cercaram os acessos das comunidades. Barricadas foram removidas, pessoas e veículos revistados. Armas, drogas e 2 granadas foram apreendidas. Ao todo, 36 pessoas estão presas, entre elas um chefe do tráfico. Queremos prendê-los e levá-los às raias da justiça para que as investigações possam, a partir daí, levar a outras prisões. Na ponte Rio-Niterói, principal via de ligação entre a região metropolitana e a capital, mais confronto. A polícia montou uma emboscada para prender os suspeitos de um arrastão. Na troca de tiros, 6 suspeitos foram mortos. Um ônibus foi atingido por vários disparos. Os estilhaços feriram uma passageira. A ponte ficou interditada no sentido Rio de Janeiro por cerca de 1 hora. O segundo militar morto nos confrontos foi identificado como João Vitor da Silva, de 21 anos. Ele foi atingido por um tiro na cabeça. Um homem foi morto durante um assalto em Cotia, na Grande São Paulo. Rogério Ferreira Gama, de 35 anos, estava com uma mulher dentro do carro em uma rua lateral ao shopping Granja Viana. Na abordagem, a vítima entregou a carteira e o celular. Ainda assim, um dos criminosos atirou. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para chegar até os bandidos. Um paraquedista morreu durante um salto em Boituva, no interior de São Paulo. As imagens são do capacete de um colega. O contador Diego Camargo Martins, de 37 anos, não conseguiu abrir o paraquedas. O reserva foi acionado, mas ele não teve controle sobre a queda e acabou descendo no meio da rodovia Castelo Branco. Antes de tocar o chão, foi atingido por um caminhão. O corpo de Diego foi enterrado nesta segunda na zona leste de São Paulo. O governo federal voltou a negar o fechamento da fronteira de Roraima com a Venezuela depois de um novo pedido da governadora do estado, Sueli Campos. A solicitação está nas mãos da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, que já negou uma liminar para fechar a fronteira com a Venezuela. O fechamento da fronteira é impensável, porque é ilegal. Nós temos que cumprir a lei. A lei brasileira de imigração determina o acolhimento de refugiados e imigrantes nessa situação. O confronto entre venezuelanos e brasileiros no sábado em Pacaraima forçou o governo a adotar novas medidas em relação ao aumento do fluxo de imigrantes na fronteira. Um grupo de venezuelanos foi expulso e teve os pertences queimados depois que um comerciante brasileiro disse ter sido assaltado por estrangeiros. Nesta segunda, houve uma maratona de reuniões e uma equipe interministerial foi enviada ao local. Ficou decidido que o governo vai intensificar a transferência dos venezuelanos para outros estados numa tentativa de diminuir a quantidade de desabrigados em Roraima. Um abrigo de transição vai ser construído entre Pacaraima e Boa Vista para agilizar esse processo. E uma equipe de 36 voluntários da área de saúde será enviada para reforçar o atendimento aos imigrantes. Uma tropa da Força Nacional com 60 homens embarcou para ajudar na segurança da fronteira.
Mais 60 serão enviados, ainda sem previsão de data de embarque. Com o reforço, serão mais de 150 membros da Força Nacional em Roraima. A explosão de uma caldeira provocou um incêndio na madrugada dessa segunda na refinaria de Paulínia, no interior de São Paulo. O fogo começou por volta da 1h da manhã e foi controlado 1 hora depois. Não houve feridos. Em nota, a Petrobras informou que a produção foi preventivamente paralisada, só que o abastecimento de combustível não será prejudicado. Uma comissão vai avaliar agora as causas desse acidente. Um vídeo feito por celular flagrou policiais militares agredindo e xingando vendedores ambulantes durante a madrugada na região central de São Paulo. O vendedor de bebidas recebe vários socos e golpes de cacetete. A Corregedoria da PM instaurou inquérito para apurar a atitude dos envolvidos nas agressões. Em Guangdong, na China, um acidente impressionante. A câmera de segurança mostra uma mulher parada na calçada em cima de uma scooter. Um carro desgovernado surge, bate na moto e joga a vítima a mais de 10 metros de distância. Nessa imagem dá para ver que ela bateu contra a porta de metal de uma loja. A mulher foi levada ao hospital e não há informações sobre o estado de saúde dela. Em Houston, no Texas, a dona de um posto de gasolina ficou gravemente ferida depois de uma tentativa de assalto. Segundo a polícia, ela tinha acabado de sacar $75 mil e provavelmente foi seguida pelos criminosos desde o banco. Ao tentar entrar na loja de conveniência do posto, a vítima é atacada pelo assaltante que tenta tomar a bolsa. O marido dela sai em defesa e luta com o criminoso. Um comparsa chega em outro carro e também ataca o casal. O confronto dura 1 minuto e meio. Só termina quando um dos assaltantes entra no carro e atropela as vítimas. A mulher permanece internada em estado crítico. Um dos criminosos foi preso e o outro continua foragido. Uma mulher britânica foi resgatada com vida depois de cair de um navio de cruzeiro e ficar 10 horas no mar Adriático. Kay Longstaff, de 46 anos, viajava para a Croácia, da Croácia para Veneza, e acabou caindo durante a noite a cerca de 100 quilômetros da costa croata. A guarda costeira foi informada e aí eles começaram as buscas. Ela disse que sobreviveu graças à resistência adquirida com a prática de yoga. A causa dessa queda é investigada. Na Coreia do Norte, parentes separados pelas guerras das Coreias se reencontraram nesta segunda-feira depois de décadas. Quem mostra os detalhes sobre esse encontro é o correspondente Marcelo Espíndola. Impossível conter a emoção depois de 73 anos, praticamente uma vida inteira separados pela Guerra das Coreias desde 1953. Momento de chorar, abraçar e recontar a história através dos antigos retratos aconteceu no Resort Diamond Mountain, na Coreia do Norte. Esta é a primeira e pode ser a última vez que estes familiares se reencontram. 89 famílias participam do 21º encontro, que se torna muito especial porque é uma retomada das reuniões que foram suspensas há 3 anos por causa dos testes nucleares da Coreia do Norte. Konseo, de 94 anos, já perdeu o filho, mas vai ter a oportunidade de conhecer a neta. Estou feliz. Não consigo ver meu filho, mas estou muito feliz por estar conhecendo minha neta. 20 mil pessoas já participaram das 20 primeiras reuniões desde o ano 2000. Parece muito, mas não é não. Os familiares que foram separados estão muito idosos e dos 130 mil que se inscreveram desejosos por um reencontro, 75 mil já faleceram sem sequer se despedir do ente querido. Especialmente para nós, famílias separadas. Se conseguirmos trocar regularmente cartas e notícias com as famílias do Norte, acho que não haverá nada melhor que isso. Mas, por enquanto, permanece a proibição. As famílias não podem se corresponder. Segundo especialistas, a Coreia do Norte não aceitou reuniões familiares mais frequentes porque faz disto uma moeda de troca com a Coreia do Sul. Marcelo Espíndola, de Macau, para o Leitura Dinâmica. O Vaticano divulgou uma carta inédita, escrita e assinada pelo Papa Francisco, que condena os casos de abuso sexual em igrejas católicas praticados por padres de todo o mundo. Foi uma decisão sem precedentes na história da Igreja Católica.
Um documento assinado pelo próprio Francisco, reconhecendo que a igreja foi negligente e abandonou vítimas de abusos sexuais e estupros cometidos por sacerdotes e bispos. É a primeira manifestação do Papa desde a divulgação de um relatório sobre abusos cometidos no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Cerca de 300 padres abusaram durante 7 décadas de mais de 1.000 crianças. Só agora, depois das graves denúncias reveladas, muitas das vítimas falaram sobre o assunto. As lembranças nunca vão embora. Elas têm um efeito sobre você para o resto de sua vida. Na carta endereçada ao povo de Deus, Francisco é duro nas críticas. Diz que, olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão e procurar reparar o dano causado. Também fala em gerar uma cultura capaz de evitar novos abusos que não sejam acobertados. A manifestação de Francisco foi divulgada em um momento em que a Igreja Católica enfrenta denúncias de abusos em vários países, não apenas nos Estados Unidos. Recentemente, padres e bispos do Chile e da Austrália foram condenados em decisões inéditas. O porta-voz do Vaticano reconheceu que os abusos cometidos dentro das igrejas destruíram a vida de milhares de inocentes. A igreja tem que aprender algumas lições difíceis do passado. Tem que haver responsabilidade, não só pelos abusadores, mas também por aqueles que permitiram o abuso. Peterson Isidoro, de Lisboa, para o Leitura Dinâmica. Uma brasileira que estudava medicina no Paraguai foi assassinada com 16 tiros na madrugada dessa segunda-feira. Érica de Lima Corte, de 29 anos, foi encontrada morta no apartamento em que morava com uma colega de faculdade. O corpo dela estava com um pano branco no rosto e balas na região do tórax e pescoço. O crime é investigado. Autoridades italianas divulgaram novas imagens do momento em que a ponte Morandi desabou na cidade de Gênova na última terça. As buscas por vítimas terminaram oficialmente neste domingo. 43 pessoas morreram na tragédia. A causa é investigada. Também na Itália, 8 pessoas morreram numa inundação repentina no Parque Nacional de Pollino, que fica na região da Calábria. Outras 5 pessoas ficaram feridas, entre elas um menino de 5 anos. Equipes de resgate fazem buscas na área, já que o número de grupos que faziam excursões ainda é desconhecido. Um novo terremoto voltou a fazer vítimas na Indonésia. 12 pessoas morreram e quase 30 ficaram feridas. O tremor de 6,9 de magnitude atingiu a região de Lombok e Sumbawa. Houve deslizamentos de terra e mais de 150 casas foram danificadas. Em 2 semanas, são quase 500 mortos numa série de terremotos no país. Na Turquia, a embaixada dos Estados Unidos em Ankara foi alvo de 6 tiros disparados de um carro. O prédio estava vazio devido ao feriado do festival islâmico Eid al-Adha. 2 homens foram presos e confessaram o crime. A motivação ainda é investigada. A relação entre os 2 países está fragilizada desde a condenação de um pastor americano, considerada injusta por Washington. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Olha só, uma comédia inspirada numa história real e um tanto curiosa. No filme Te Peguei, que estreia nessa semana nas telonas, um grupo de amigos disputa uma partida de pega-pega, ou seja, coisa de criança, nada menos que 30 anos. Tudo para manter a tradição da infância. Roda aí. A comédia Te Peguei é estrelada por Jeremy Renner. Aqui, ele dá vida a um cara atlético, habilidoso e invicto na brincadeira do pega-pega. Os atores John Hamm, Ed Helms, Jake Johnson e Hannibal Buress interpretam os amigos que sempre tentaram, mas nunca conseguiram pegar o personagem de Jeremy Renner. E agora eu converso com o elenco da comédia Te Peguei. Qual foi a reação que vocês tiveram quando vocês leram o roteiro e descobriram que o filme foi inspirado numa história real? Eu primeiro li a reportagem que inspirou o roteiro. Achei essa história fascinante por causa das reviravoltas, da amizade e do comprometimento dos amigos para manter a brincadeira viva. Achei tudo isso muito empolgante.
A brincadeira começou em 1982, no estado de Washington. O jogo acontece anualmente durante o mês de fevereiro. E para pegar o amigo, vale tudo, incluindo disfarces e surpresas em casamentos, funerais ou qualquer outra ocasião. Entre os participantes estão um engenheiro, um professor, um executivo e até mesmo um padre da Igreja Católica. Eu peço para o ator Ed Helms comentar sobre a ideia dos amigos de preservar a amizade por meio de um jogo infantil. Esses caras encontraram uma forma incrível, especial e muito engraçada de preservar a amizade entre eles. Isso é fantástico. Essa história me inspirou a procurar e me reconectar com velhos amigos. A comédia recria a intensidade do pega-pega entre os amigos, incluindo situações em que eles se machucaram. Só não estava previsto no roteiro um acidente real durante as filmagens. Eu caí de uma altura de mais ou menos 6 metros e quebrei os 2 braços. E mesmo com os 2 braços enfaixados, Jeremy Renner, que é acostumado a fazer filmes de ação como os da franquia Vingadores, retomou imediatamente as filmagens. A gente tenta fazer o melhor possível. O filme também retrata que a disputa só foi possível de ser mantida durante décadas por conta da compreensão das esposas, interpretadas por Leslie Bibb e Isla Fisher. Eu pergunto para as atrizes se as esposas da vida real também participaram da brincadeira. Sim, uma das esposas até fraturou o joelho nesta disputa de pega-pega, mas só foi para o hospital depois de completar a missão com o marido. Te Peguei chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Leitura Dinâmica. Essas são imagens do longa Legítimo Rei. A história do século XIV tem Chris Pine como o lendário Robert the Bruce, guerreiro rei da Escócia. O drama recheado de ação retrata a época em que Robert I lutou contra a Inglaterra pela independência do país. Dirigido por David Mackenzie, o filme tem no elenco ainda Aaron Taylor-Johnson, Stephen Dillane e Florence Pugh. A estreia está prevista para o dia 9 de novembro na Netflix. A comédia nacional O Candidato Honesto 2 mostra o político fictício João Ernesto, vivido por Leandro Hassum, agora como o presidente do Brasil. Corrupto assumido, ele se envolveu em vários escândalos, foi preso, mas como tem apelo popular, conseguiu ser eleito para o cargo e com promessa de mudanças. E agora eu preciso de vocês, para quê? Para que eu possa me manter no poder. A produção, cheia de alfinetadas na política brasileira, chega às telonas no dia 30 de agosto. Isso não aparece do nada, gente, parece um vampiro. Saiu o trailer de Star Wars Resistance. A série animada da famosa franquia se passa antes dos eventos de Despertar da Força. A história é sobre um jovem piloto recrutado para uma missão ultra secreta, espiar a ameaça crescente da Primeira Ordem. Essa série está marcada aí para estrear no dia 7 de outubro. E já está em cartaz Unicórnio. O longa é estrelado por Patrícia Pilar, Zé Carlos Machado, Bárbara Luz e Lee Taylor. O filme teve estreia internacional primeiro no Festival de Berlim e claro que o Leitura Dinâmica foi conversar com o elenco. Vamos começar por onde? Começa pela infância. Dizem que é a fase mais bonita da vida. Após a partida do pai, Maria vive com a mãe na casa de campo. O filme é narrado do ponto de vista da menina, que está na fase de transição da infância para a adolescência. Você sabe que agora somos só nós duas e que nós somos uma só. Essa relação muda com a chegada do vizinho, um criador de cabras. Por que você gosta tanto dessa árvore? Ela é minha. Só por isso? É um momento de amadurecimento da garota, curiosidades e descobertas. Ela se divide entre a convivência com a mãe na colina e as conversas com o pai, internado num sanatório. Não deve ser morrer, pai. Você acha que dói? Acho sim, minha filha. Acho que dói muito. A
casa, no meio do nada, longe da civilização, ganha vida com as cores da fotografia. Algo que foi planejado justamente para ilustrar na tela a magia da literatura. O filme é inspirado nos contos de Hilda Hilst. E quando você faz um filme desse tipo, é importante que os espectadores acreditem naquilo, né? Acreditem que o filme acontece num lugar mágico, né? Senão não funciona, né? A narrativa provoca a fantasia e a imaginação do público. A gente está acostumado com uma dramaturgia, com a fala um pouco didatizando aquelas relações, explicando um pouco a história. E eu acho que com poucas palavras a gente consegue dizer muito mais e deixar muito mais aberto para a sensibilidade do espectador. As cenas são longas e silenciosas. Isso tem uma explicação. Um tempo em um lugar que você não sabe exatamente onde é, mas que, na verdade, é dentro de você. Então, para entrar nessa viagem ao nosso interior, isso precisa de um tempo que não é o tempo das máquinas, não é o tempo da rede social, é um outro tempo. Eu sabia que se eu encostasse a cabeça no peito da minha mãe, eu ia escutar no coração um barulho nojento. Unicórnio é uma fábula, uma poesia na telona. Agora é o seguinte, já pensou ter um carro igualzinho ao que foi usado pelo agente James Bond no filme 007 contra Goldfinger? Sabe que esse sonho aí pode se tornar realidade, viu, gente? 25 unidades do Aston Martin Silverbird DB5 vão ser produzidas e entregues em 2020. O preço é um tanto salgado, né? Algo em torno aí de 2.150.000 dólares. E tem um detalhezinho, essas réplicas não poderão ser usadas nas ruas porque não tem autorização para serem emplacadas. O DJ Marshmello lançou uma música nova em parceria com Bastille. A canção tem uma pegada mais puxada para o rock, mas sem perder a essência eletrônica do DJ. Havia uma certa dúvida de para quem Happier seria acreditada, já que a banda britânica está preparando um álbum novo. Mas no final das contas ficou mesmo com Marshmello. Também na pegada eletrônica, David Guetta liberou o clipe de Don't Leave Me Alone. A letra é sobre uma história de amor e o vídeo é bem tecnológico. A música foi feita junto com Anne-Marie. Parceria também de Calvin Harris com Sam Smith. Eles lançaram a canção Promises. O lyric video tem um estilo bem retrô. Sam Smith foi o responsável pelo vocal e Calvin Harris produziu as batidas. Cardi B está de volta. No vídeo, ela e a cantora Kehlani aparecem envolvidas por fios telefônicos. Ring faz parte do álbum Invasion of Privacy, lançado em abril. Gente, por falar em música, não é que a presidente do Supremo Tribunal Federal e a Procuradora-Geral da República caíram no samba? Vai, Carmen! Esqueça de uma vez por todas aquela imagem séria, até meio sisuda da ministra Carmen Lúcia. Dá só uma olhada na ginga da presidente do Supremo, ao lado da cantora Alcione e acompanhada de, quem diria, hein, Raquel Dodge. E elas não deixaram por menos, não. Soltaram a voz. A cena ocorreu nesta segunda-feira no prédio do Supremo, logo após o seminário Elas por Elas, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça. O flagrante foi postado por Alcione no Instagram. Na legenda, a cantora escreveu: "Não tem como medir o prazer de estar na companhia dessas mulheres incríveis."
O deputado federal Jair Bolsonaro lidera as intenções de voto para presidente com 20% num cenário sem a presença de Lula. A pesquisa é Ibope e foi divulgada nesta segunda. Na sequência vem Marina Silva com 12%, Ciro Gomes com 9%, Geraldo Alckmin com 7%, Fernando Haddad com 4% e Álvaro Dias com 3% dos votos. José Maria Imael, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, Cabo Daciolo, João Goulart Filho e Vera Lúcia aparecem todos com 1% das intenções. Brancos e nulos somam 29%. Outros 9% não souberam ou não quiseram responder. Num cenário com Lula, o petista lidera a corrida presidencial com 37% das intenções, seguido de Bolsonaro com 18%. Marina Silva soma 6% e Ciro Gomes e Alckmin logo atrás, com 5% cada. Álvaro Dias tem 3% de apoio, segundo o Ibope. Na sequência, Imael, Boulos, Meirelles e Amoedo, todos com 1%. Daciolo, Goulart e Vera têm menos de 1%. Brancos e nulos somaram 16% e 6% não quiseram responder. O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142 cidades entre sexta e domingo. O intervalo de confiança estimado é de 95%. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de São Paulo. O dólar comercial subiu pelo quarto dia seguido e fechou a segunda-feira com a maior cotação em 2 anos e meio, R$ 3,95. A alta da moeda americana foi de 1,1%. E olha, o fim de semana foi muito bom para o surf brasileiro, viu? Gabriel Medina venceu a etapa de Teahupo'o, no Tahiti. Ele derrotou o australiano Owen Wright na final. Com a conquista, Medina assume então a vice-liderança do circuito mundial atrás do também brasileiro Felipe Toledo, Filipinho. A próxima etapa vai ser entre os dias 6 e 9 de setembro, na Califórnia. Cobiçado. Assim está o Pedro, atacante do Fluminense. Depois de recusar uma proposta de quase 40 milhões de reais do Bordeaux, o Flu também não aceitou uma oferta de 67 milhões de reais do Monte Rey, equipe mexicana. Com 10 gols, Pedro é o artilheiro do Brasileirão. Ele foi convocado por Tite para defender a seleção nos próximos amistosos em setembro. Olha que bacana, a banda de reggae Maneva liberou um vídeo para divulgação do single Tô de Pé. Esse aqui, ó. Eles cantam com vários artistas que moram e trabalham na rua. Tudo para enaltecer essa galera aí. Essa gravação foi na Avenida Paulista, em São Paulo. A música vai estar no próximo álbum da banda. Que se dizem tão normais, dó de quem duvida que os sonhos podem ser. E o Show é Seu de hoje traz a banda Fusão a Frio. Os integrantes são Rodrigo Matos no baixo, Oren Júnior na bateria, Edirley Lago na guitarra e Ednei Lago no vocal. O grupo é de Castanhal, no Pará. Agora, se você quiser participar também, ver sua banda aqui na nossa telinha, entra lá no nosso site, se inscreva. É super fácil, rapidinho. Então agora eu te deixo com a música Amanhecer. Boa noite e amanhã.